Olá, amigos do Pensar Piauí. Muito bom dia. Nosso convidado de hoje para essa entrevista é Alberto Carlos Almeida, cientista político, sociólogo, pesquisador. O Alberto, ele é autor de alguns best-sellers, dentre os quais A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor. Alberto, eu quero agradecer você por ter tirado da sua agenda um espaço de tempo para conversar aqui conosco, do Pensar Piauí, e iniciar perguntando como é que está a cabeça do brasileiro neste ano de pandemia. Nós completamos um ano de pandemia, nós estamos no segundo ano do governo Bolsonaro, e você que escreve sobre cabeças, como é que está a cabeça do brasileiro, Alberto? Oscar, eu que agradeço aí o seu convite, viu? Um cumprimento a você, um cumprimento a todo o povo do Piauí, né? Eu tenho uma imensa identidade. Eu sou nordestino, né, Oscar? Meu pai é cearense, minha mãe é alagoana, eu nasci em Alagoas e eu fui morar no Rio, era neném, né? Tinha 2 anos de idade, mas passei a minha vida inteira, né, em férias no Nordeste, né? O mês de janeiro, fevereiro, né? Então eu sou nordestino na certidão de nascimento e sou nordestino de espírito. Então é uma satisfação, né? Conheço todo o sotaque nordestino, os hábitos alimentares, a maneira de falar, né? Aqui no Rio, aqui em São Paulo, tem algumas terminologias que as pessoas ouvem de alguém no Nordeste, as pessoas não entendem, né? Eu conheço todas elas, né? Eu entendo todas elas. Então, eu tenho total identidade com esse povo maravilhoso, esse povo nordestino. Oscar, você pergunta sobre a cabeça do brasileiro, quer dizer, a gente está vendo aí uma situação de pandemia e a gente viu que no Paraguai, por exemplo, houve manifestações de rua, né, e o ministro da Saúde caiu no Paraguai por conta de insatisfação popular. Isso a gente não vê no Brasil. Né? Não adianta a gente dizer, não, o brasileiro não faz manifestação porque é cuidadoso, não quer aglomeração. Conversa, né? Ele vai à praia. Né? Então, quem vai à praia, quem não respeita as regras de, de lockdown, de, né, distanciamento social, facilmente faria manifestações. O que eu acho? A sociedade brasileira, né, ela se acostumou, né, com mortes precoces. Vem se acostumando nos últimos 10, 15 anos, que seja, até mais. Né, a gente conhece as mortes precoces desnecessárias porque mortes vão acontecer por conta de acidentes de trânsito. Elas vão acontecer. Né? Algum tipo de violência urbana vai sempre existir. Em todo lugar do mundo tem mortes por violência urbana. O grande problema do Brasil é que esses índices são muito elevados e a sociedade não reage. A sociedade convive, tolera, aceita as mortes precoces por Alberto, meio de essa acidentes. tolerância que você diz por parte da sociedade, e aí você demarca, diz que não é uma coisa agora da pandemia, é de antes. É, 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 como que o brasileiro chegou nesse estágio? Ele chegou nesse estágio, ele se fez brasileiro desta forma, acomodado, devido a quê? Que levou a essa acomodação brasileira? Oscar, existe um pensador muito conhecido, né, que escreveu um livro longo, mais de um volume, né, Oliveira Viana, Instituições Políticas Brasileiras, né, e ele mostra, ele fala, ele analisa. O Brasil foi fundado no Nordeste, todos nós sabemos, né? Foi fundado, né, a capital Salvador, né, um dos portos mais importantes do Brasil. Por muito tempo foi o porto da Baía de Todos os Santos, depois Recife, e o Brasil começou a ser ocupado pelo Nordeste. Né? E a primeira estruturação social do Brasil se deu no Nordeste, nas grandes fazendas, né? E aquilo formatou. Todo o país tem sua história, não podemos desprezar a história. Oliveira Viana chama atenção para o clã parental e o clã feudal, do ponto de vista da estruturação política do país. Tinha um clã,
um clã parental de parentes, né, seja parentes de pessoas subordinadas na base da pirâmide social, os empregados, aqueles que não tinham a propriedade de terra, sejam os parentes donos das fazendas de cana-de-açúcar, né, gado. Então você tinha o clã parental e o clã feudal, que era mais amplo que o clã parental. E Oliveira Viana, ele chama atenção, ele utiliza um termo, o insolidarismo do brasileiro, tá? Uma visão insolidária, né? Eu acho que a solidariedade no Brasil, por conta da nossa estrutura social, ela não é grande, né? Se, por exemplo, uma pessoa morre assassinada, né, uma pessoa de classe baixa que mora numa periferia de uma cidade, a pessoa de classe média não tem solidariedade nenhuma, porque são dois mundos apartados. A pessoa de classe média alta, diz: olha, eu não estou nem aí para aquele cara que morreu, porque isso não me atinge, não vai acontecer aqui mesmo. Tá? É diferente de uma sociedade cuja estrutura social nasceu mais igualitária. Né? Nasceu mais igualitária. Essa sociedade, por exemplo, a gente sempre compara com a sociedade norte-americana. Isso está num livro muito famoso, A Democracia na América, de Alex Tocqueville, e ele compara, né, nesse livro, Estados Unidos com a França, com a Inglaterra, com a Europa. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa sofre um acidente na rua, na época dele, não tinha, né, ele escreveu em 1850, quer dizer, não tinha automóveis, né, como a gente conhece hoje, mas as pessoas sofriam acidentes na rua, tinha carruagem, etc. Quando a pessoa sofre um acidente na rua, nos Estados Unidos, disse Tocqueville, logo muitas pessoas correm para socorrê-la, tem uma solidariedade muito grande. A solidariedade é imensa, tudo aquilo. E ao passo que na Europa não é assim. As pessoas são mais indiferentes ao destino dos outros. Tá? Por quê? Porque ele via ali uma grande sociedade de classe média, já nasceu como classe média, ou uma outra não, que tinha servidão, histórico da servidão. Nós temos o histórico do escravismo, da escravidão. Né? Então, a nossa sociedade, quer dizer, você vê as mortes no trânsito, que eu estava me referindo. O brasileiro está acostumado e aceita. Né? São poucos os movimentos da sociedade civil, não vou dizer que eles não existem. Pessoas que perdem, muitas vezes, uma família, mães, pais, que perdem seus filhos queridíssimos, uma tragédia pessoal, familiar, criam uma ONG, né, para conscientização do trânsito. Mas isso tem pouca repercussão no Brasil. Né? E são poucas as pessoas também que fazem isso. Né? Então, e a mesma coisa diz respeito, eu posso aplicar às mortes por violência urbana. Se você somar morte por violência urbana, a fatalidade por violência urbana e no trânsito, nos últimos 15 anos do Brasil, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Sei lá, se tivesse um movimento da sociedade civil, esse número seria bem menor. Se fosse, cai de 1 milhão para 700 mil, já seria um grande avanço, 500 mil, um avanço ainda maior. Então, o brasileiro, ele se acostumou, ele não tem essa solidariedade, morreu, não tem nada a ver comigo. Né? E tem uma outra justificativa, morreu porque chegou a hora dele, Deus quis. Tá? Então, essa justificativa também é muito comum. Né? Foi uma fatalidade. As pessoas não imaginam que a intervenção individual, humana e até coletiva possam criar mecanismos para evitar essa fatalidade. E aí, o que a gente já viu acontecendo, o que vê acontecendo todo ano com relação a acidentes de trânsito e violência urbana, nós estamos vendo agora na pandemia, só que de uma forma mais intensa, mais concentrada no tempo. E tanto é que agora você vê a mídia se mobilizando muito mais. Enquanto a pandemia não atingia as unidades particulares, as unidades hospitalares privadas, a mídia estava menos mobilizada, atribuía menos responsabilidade a Bolsonaro. Agora que não tem vagas nos hospitais privados, o Bolsonaro se tornou responsável. Você vê, isso é um exemplo de falta de solidariedade. Né? Se não tinha vaga no hospital, se o caos, né, as mortes atingiam majoritariamente pessoas mais pobres, pessoas idosas, né, os velhinhos mais pobres, o Bolsonaro não era tão claramente responsável. Agora ele se tornou, porque agora não tem vaga no Albert Einstein, não tem vaga no Sírio-Libanês, porque os jornalistas que cobrem isso são servidos por esses hospitais. Então, nada mais voltado para o umbigo do que isso. Né? Então, você não tem essa solidariedade que
que pode até não haver hoje em outros países, mas está lá na raiz da formação de outros países. A distância social no Brasil é muito grande. Então, como a distância social no Brasil é muito grande, ela formatou uma falta de solidariedade entre os grupos sociais. Pode acontecer uma falta de uma grande solidariedade dentro de grupos muito pequenos, na família, na vizinhança. Não estou dizendo, quando a pessoa sofre um acidente na rua, é claro que muita gente vai socorrer, né? Mas aí são pessoas, digamos assim, no mesmo grupo social, em geral, do mesmo grupo social. É difícil com a pessoa. Os grupos sociais diferentes não se conversam, são mundos completamente apartados. E aí vem uma pandemia e o brasileiro não reage. No Paraguai reagiu. Eles reagiram e derrubaram com manifestações de rua o ministro da Saúde. No Brasil não tem manifestações de rua contra as mortes. Agora, quando vem as vacinas, né, cria-se um problema para Bolsonaro, porque a população brasileira, o mundo é paradoxal mesmo, o mundo não é coerente. As pessoas, quem foi treinado para achar que o mundo é consistente e coerente, foi treinado na direção errada. Oi. Deixa eu te interromper aqui. Você falava das manifestações no Paraguai, dizia que aqui não tinha. Mas eu me lembro, desculpa, eu me lembro que, se não me falha a memória, por volta de agosto do ano passado, já durante a pandemia, que se falava de lockdowns e tal, torcidas uniformizadas ou torcidas de futebol, de clubes de futebol, tentaram chamar manifestação de rua contra o caos instalado pela pandemia, contra o governo federal. Eu notei assim um certo movimento político no sentido de não podemos estimular muito porque a gente defende o isolamento social. Não podemos estimular muito porque senão vai misturar manifestação espontânea com política. A oposição a Bolsonaro não perdeu ali um momento de botar o povo na rua e exigir do governo federal essa ação que você disse que o brasileiro não exige? Ali não foi um momento onde faltou oposição? O povo queria ir para a rua ali? Oscar, sei lá, uma maneira de te responder, até devolvendo com uma pergunta, é o seguinte: será que a oposição não fez isso porque ela mesmo viu que esse apelo iria fracassar, que o povo não iria atender? Você entendeu o meu raciocínio? Né? A oposição está em conexão com a sociedade, são líderes políticos. Poxa, eles conhecem muito bem o que a sociedade pensa, estão o dia inteiro conversando com a sociedade. Né? Pois bem, né? Passou pela cabeça deles fazer isso. Alguém sentou numa mesa, numa reunião, vamos fazer isso. Aí alguém vai lá e respondeu: a gente está arriscado a fracassar, porque a população não vai nos atender. Você entende? Né? Então, a oposição está em permanente conexão com a sociedade. Os políticos são parte da sociedade. Né? Os políticos não são diferentes dos brasileiros. Eles são brasileiros. Eles foram educados como brasileiros. E eles conhecem o Brasil como ninguém, porque eles têm um voto. Quem obteve voto é porque conseguiu se comunicar bem com o eleitorado, atendeu o eleitorado e foi lá e obteve voto. Então, eles conhecem o eleitorado melhor do que a gente. Tá? E aí o que acontece é isso, né? Eles não levam adiante um movimento, ou não tentam levar adiante um movimento desse, porque percebem que vão gastar recursos e não vão atingir os objetivos deles. O que eu acho? O brasileiro ele foi acostumado, eu acho que um grande problema para Bolsonaro foi quando vieram as vacinas. O brasileiro foi acostumado a se vacinar. Né? Todo brasileiro tem lá a sua carteirinha de vacinação, foi criado com isso. Né? Eu tenho 3 filhos, poxa, quando eles nascem, já estão mais crescidos. Quando eles nascem, você... E aí, a vacinação está em dia? Aí fica você conversando com a esposa. Isso é uma cultura dentro do Brasil. Aí vieram as vacinas, você vê notícia, o mundo inteiro se vacinando e dizendo está devagar no Brasil, está devagar no Brasil, está devagar. Isso virou um problema para Bolsonaro, porque o brasileiro gosta de se vacinar. E ele veio com esse discurso anti-vacina. Entendeu? Então, como ele gosta de se vacinar e o brasileiro, o Bolsonaro veio com esse discurso anti-vacina, isso pegou, né, no contrapé. E aí vem um segundo momento. Logo depois da vacina, a vacina está aí um mês, né, essa polêmica toda. Não tem polêmica nenhuma. O Brasil poderia ir mais rápido e não está indo, né, é um fato.
E você tem uma segunda coisa que que está sendo essa lotação de hospitais. Olha, o brasileiro pode reclamar muito do atendimento de saúde, mas ele nunca deixou de ter vaga em hospital. Outra coisa que o brasileiro está acostumado, seja hospital particular, seja hospital público, sempre ele é atendido. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão na fila, sem conseguir entrar no hospital. E isso é algo novo também no Brasil, negativamente novo. Agora, qual é a dificuldade aí? É que os hospitais estão nas mãos, a gerência deles, a grande maioria, são poucas as exceções, estão nas mãos de governos municipais e estaduais. Então, esse eleitor precisa fazer a conexão que o responsável por isso é o governo federal. Se o governo federal tivesse tomado determinadas medidas, os hospitais hoje não estariam lotados. E as pessoas estão começando a fazer essas conexões. Por quê? Porque os próprios governadores estão ajudando elas a fazer essa conexão. Cai no colo do governador, a gente viu essa semana, tá? O governador Flávio Dino disse, olha, a responsabilidade é do governo federal. O governador Renato Casagrande do Espírito Santo disse a mesma coisa. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, disse a mesma coisa. O governador João Dória, de São Paulo, disse a mesma coisa. Então, como isso está arriscado a cair no colo dos governadores, eles estão indo a público dizer, olha, não temos vagas aqui por erros do governo federal. Não fossem esses erros, ou má vontade, ou seja lá o que for, nós teríamos vaga para todo mundo. Isso vira um problemão para Bolsonaro, inclusive, Oscar, por uma razão específica, tá? Porque muitos desses que vieram a público falar fizeram dobrada na prática, no voto na urna, ou seja, as pessoas votaram em Eduardo Leite e Bolsonaro, em Dória e Bolsonaro. Teve lá a candidatura Bolsodória, tá? Então, como essas pessoas votaram nos dois, agora um deles dizendo, olha, isso que está acontecendo ruim para você se deve àquele, então o governador tem credibilidade junto a esse eleitorado. E aí Bolsonaro vai perdendo o apoio. Ele não vai perder o apoio do eleitorado raiz dele, o radicalizado. Esse vai com ele muito longe, vai com ele até o final. Mas ele vai perdendo o apoio daquele que está ali no centro, né, que depositou uma esperança nele de mudança, de melhoria, e vai dizer, poxa, mas esse cara não sabe lidar com uma pandemia que eu estou vendo aí pelo noticiário que em vários lugares do mundo os governantes estão sabendo lidar bem melhor. Me diga uma coisa, Alberto. Diante de um quadro como esse, né, que você descreve aí, de Bolsonaro, e a incapacidade para administrar a crise sanitária, tem esse lado. Do outro tem esse mobilismo do brasileiro. Então, para um quadro de impeachment, quando você pensa em mobilização popular, você vê que a situação de Bolsonaro não é tão ruim, porque não existe manifestação de rua contra o presidente. Mas eu tenho uma teoria e eu queria submetê-la a você. Que se os governadores de estado quisessem, Bolsonaro já tinha inclusive passado por impeachment. Porque o impeachment ele é resultado da votação de 2/3 do Congresso. E cada governador tem, na ponta do lápis, o controle sobre as bancadas de deputados e de senadores. E é difícil no Brasil você ter um governante estadual que não tenha a maioria de deputados que o acompanham. Né? Ou seja, se os governadores quisessem, a gente podia ter o impeachment de Bolsonaro. Sim ou não, Alberto? Oscar, essa pergunta é muito boa. Eu vou dizer assim, eu tenho que ser muito criterioso em tudo que eu falo, eu sempre, né, vou seguindo esse caminho. Por que eu estou falando isso? Né? Porque é o seguinte, nós conhecemos de experiência prática no Brasil 2 impeachments, tá? O de Collor e o de Dilma. Nos 2 casos, aconteceram manifestações de rua. Nos 2 casos, por que eu estou falando de manifestações de rua? Nos 2 casos, o Congresso não queria fazer o impeachment, a Câmara não queria fazer o impeachment. A Câmara é conciliatória. Ela queria o quê? Ela queria manter ali um governo fraco, né? Para um deputado, para um senador, é bom um governo fraco, ele vai tirando
ele vai barganhando com o governo com um grande poder de barganha, então ele vai conseguindo aprovar suas emendas de orçamento, liberar as emendas. A questão, a pergunta, né, toda, né, que a gente colocaria diante da sua pergunta é se o Brasil seria capaz de fazer um impeachment sem manifestações de rua, com essa pressão dos governadores, tá? Seria uma novidade no Brasil. Quando eu digo que eu tenho que ser criterioso, quer dizer, eu estou tentando considerar, como é que é? Tem uma frase de David Hume que ele diz assim, né, Oscar? Um homem sábio leva em consideração o que aconteceu no passado. Eu tenho que levar em consideração o que aconteceu no passado. Eu disse, olha, só aconteceram impeachment com manifestação de rua. Né? Então, eu imagino que se acontecer de novo, vai ser com manifestação de rua. A não ser que seja uma tremenda novidade. Os governadores pressionaram. Né? Agora, o que está acontecendo? Falta 1 ano e meio para a eleição presidencial. Né? Toda a elite política vai pensar assim, olha, é uma confusão tremenda ter um impeachment. Mesmo que a gente acelere, demora 2 meses, né? E aí o Bolsonaro vai mobilizar a base dele, vai atacar a gente por meio das mídias, vai ter um monte de fake news. Enfim, vai ser uma confusão tremenda. Deixa ele aí, né, e vamos tentar arrancar dele o que for possível arrancar. Vamos ver, por exemplo, se ele muda um pouco a rota, né, o caminho que ele escolheu para lidar com a pandemia, minimamente se ele muda. Então, eu vejo que é isso que está acontecendo agora. Né? E é um caminho. Eu também, como diz você, vejo que é o que está acontecendo. Mas, você disse que falta 1 ano e meio, mas nós estamos no 3º mês do ano. Para quem está numa pandemia com 3 mil mortes dia, eu tenho que imaginar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2021 e mais 12 meses de 2022. Quantas pessoas morrerão? É isso que eu estou dizendo. Portanto, agora, tem um fato novo, Alberto, que é o seguinte: antes da pandemia, talvez fosse até mais difícil reunir governadores. Com o advento da pandemia e essa interligação que nós estamos fazendo agora, eu aqui em Teresina, você no Rio de Janeiro, esse contato com os governadores também ficou mais fácil. Eles se reúnem com mais rapidez, porque a internet, a tecnologia permite. Então, num piscar de olhos, você tem o governador do Rio Grande do Sul em reunião com o de Roraima, Rondônia. São extremos do Brasil. Isso não acontecia quando a reunião era presencial. Os do Nordeste já formaram um bloco, aqui tem um consórcio, que é uma pessoa jurídica, e eles dialogam diariamente através desse consórcio. Portanto, eu imagino que esse fato novo, tá certo, você disse que tem que trabalhar em cima das experiências concretas. Mas uma experiência concreta que a gente tem hoje é a de 3 mil mortes diárias. Então, ter que esperar 2 anos é muito. Então, será que os governadores não tinham como acionar essa bancada de deputados, que é tão conciliatória, como você diz, e dizer, não, deixa para conciliar com o próximo, mas vamos eliminar logo aqui, porque a gente tem que dar um jeito de diminuir essas 3 mil mortes. Esse é o raciocínio que eu estava submetendo a você. Se você ainda quiser fazer alguma referência a ele, fica à vontade. Não, olha, eu acho que eles vão deixar, se eles fizessem isso, deixariam isso para o final. As tentativas agora são outras. Por exemplo, o governo federal já começou a fazer uma propaganda propaganda mesmo, publicidade do governo federal, use máscara, use álcool em gel, fique distante, mantenha. O governo não está defendendo o lockdown, mas está defendendo outras medidas, coisa que ele não estava fazendo até ontem. Tá? Então, ele passou a fazer isso essa semana. Então, eles querem isso do governo, eles querem diminuir, né? Cidades estão fazendo lockdown, estados estão fazendo lockdown, então eles estão tentando fazer isso antes de qualquer outra medida, porque eles sabem da dificuldade que seria um impeachment. Tá? E aí tem uma outra medida que eles querem que ocorra, né, que é essa vacinação rápida. O Brasil tem uma estrutura que nenhum outro país do mundo tem para vacinar rapidamente. Nós vacinamos
já em várias campanhas de vacinação, 10 milhões de crianças em um final de semana, em um sábado, em um dia, né? Então, a estrutura de vacinação do Brasil é formidável. Então, havendo vacinas disponíveis, nós conseguimos vacinar ao ponto de... Porque toda coisa para desafogar os hospitais é vacinar em massa a população que tem de 60 anos ou mais, né? E você desafoga os hospitais, né? E agora, talvez até tenha que vacinar um pouco, mas certamente isso, os epidemiologistas falam isso. Então, se isso for feito, esse caos que nós estamos vendo no presente momento, ele seria resolvido com uma certa rapidez, em 2, 3 meses. Quando você faz essa sua pergunta, né, você está supondo que nós teremos 3 mil mortes por dia até o final do ano. Mas isso é improvável, né? Como é improvável que o ritmo da vacinação fique lento do jeito que ele está por muito tempo, né? Ele, em algum momento, vai ser acelerado. O Nordeste, o consórcio do Nordeste, já comprou aí milhões de doses de vacinas, municípios estão comprando vacinas isoladamente, estados estão comprando vacinas isoladamente. Então, a chave do problema está na quantidade de vacinas disponíveis e no ritmo de vacinação. Isso vai acelerar. A questão é que os governadores e prefeitos das cidades mais importantes, ou das cidades mais influentes, estão agindo pesadamente para que isso seja acelerado. E agora já tem declaração de gente do governo, do vice-presidente da República, do ministro Paulo Guedes, todos eles dizendo que a vacinação é fundamental. Porque todos eles viram que esse é o nó do problema. O nó do problema é a vacinação. O brasileiro quer se vacinar, o brasileiro valoriza a vacinação e, tecnicamente, é o que existe para ser feito. Você está no mudo. Desculpa aí. Deixando aqui agora um pouco a questão da pandemia de lado, mas voltando para a questão da cabeça do brasileiro, que foi a primeira pergunta que eu fiz. Acho que foi num artigo seu de ontem que você falava que o Brasil de hoje não é o Brasil do tempo que o PT foi fundado. Naquele tempo, aí você dava o número, tinha, parece que 5% de evangélicos e hoje 30%. Eu queria entender um pouco dessa questão do evangélico no Brasil, porque é, inclusive, uma base de sustentação do Bolsonaro, é esse público aí. Quem é essa figura? Porque se os evangélicos cresceram tanto, é sinal que o catolicismo encolheu. Por que houve essa mudança religiosa? Por que o catolicismo encolheu? Por que os evangélicos cresceram? E há um raciocínio aí entre alguns pensadores de que, por exemplo, partidos de esquerda, sindicatos, organizações sociais deixaram de atender a população mais vulnerável das periferias, digamos assim, porque chegaram ao governo, e aí as igrejas chegaram e deram atendimento a este povo. Para você que escreveu um livro sobre a cabeça do eleitor, sobre a cabeça do brasileiro, você está pensando já em fazer um livro A Cabeça do Evangélico? Quem é essa figura brasileira, Alberto Carlos? Oscar, essa pergunta é fantástica. Eu passei a estudar mais recentemente muito o impacto das religiões, né? A religião é algo fundamental em todos os países, na vida das pessoas. Nós estamos hoje no mundo, principalmente na Europa, vivendo nos últimos 50 anos, é algo muito recente e ainda muito restrito, vivendo as primeiras experiências de sociedade com pessoas pouco religiosas, a maioria pouco religiosas. A gente não sabe no que isso vai dar. Mas não é o caso do Brasil, não é o caso da América Latina, não é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? O que acontece? Né? Todos os estudos sobre religião mostram que as religiões crescem lentamente, os evangélicos no Brasil cresceram lentamente, não tem a menor dúvida disso, 4%, 5% há 40 anos atrás para 30% hoje, cresceram, sem dúvida nenhuma, tirando pessoas que praticavam o catolicismo, tá?
E as religiões fazem isso porque elas dão uma recompensa para seus fiéis na vida de hoje, neste mundo, não no outro mundo. Também dão recompensa no outro mundo, mas o importante é que o fiel muda de religião, ou fica naquela religião, ou vai para aquela religião, porque se sente recompensado neste mundo, nesta vida. E há dois tipos básicos de recompensa. Tá? A recompensa psicológica, de participar de uma igreja, de se relacionar com as pessoas. Os estudos mostram que relacionamentos sociais são importantes para o nível de felicidade das pessoas. E a recompensa material, de bem-estar material. A pessoa que frequenta uma igreja, vamos supor que ela vá à igreja 2 vezes por semana, 2 cultos, ou em um culto e alguma atividade de leitura bíblica, ela cria uma rede de relações daquelas pessoas que estão ali 2 vezes por semana. E aquela rede de relações é útil para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem um pequeno negócio e passa a vender mais porque se tornou irmão ou irmã de alguém na igreja. Às vezes a pessoa está desempregada, conhece um pastor ou conhece alguém que está empregado e que consegue levar o currículo dessa pessoa e ela obtém um emprego por meio desses contatos da igreja. E muitas outras coisas dessa natureza. A pessoa, por exemplo, é muito comum a pessoa se muda, né, de estado ou muda de município, vai morar longe da família, ela procura logo uma igreja da mesma denominação que ela pertencia, onde ela morava no passado. Tá? E aí, aquela denominação a ajuda nessa mudança, para ela se estabelecer naquele bairro. Então, ela tem recompensas efetivas materiais nesta vida. Então, é isso que explica o crescimento da religião evangélica. A religião evangélica passou a prover para a população mais recompensas psicológicas e materiais do que a religião católica hoje provê, né? Ela já foi uma grande provedora disso, mas isso diminuiu bastante. Então, a migração se deve fundamentalmente a isto, né? E aí, quer dizer, essas pessoas, e aí falando do ponto de vista político e eleitoral, e isso não é novidade no mundo, tá, Oscar? No mundo, na Europa, Estados Unidos, todo mundo que vai a igrejas, quanto mais a pessoa frequenta uma igreja, pode ser católica ou evangélica, mais conservadora ela é. Tá? Existe uma identidade. Eu não sei o que vem antes, se vem antes frequentar a igreja ou se vem antes ser conservador. De repente, a pessoa conservadora quer ir para a igreja, né? Porque as religiões são uma força conservadora. Para você ter uma ideia, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, os países europeus voltam à sua normalidade, isso tudo é documentado. E aí vem essa eclosão, vem o movimento socialista, a votação dos partidos sociais-democratas, dos partidos socialistas, do PCI na Itália, o Partido Socialista na França, a social-democracia na Alemanha. A Igreja Católica, em todos esses países, sempre foi alinhada aos partidos conservadores. Isso tem dezenas, centenas de estudos mostrando isso. A rede de igrejas, a rede de patronagem das igrejas sempre apoiou a democracia cristã. Olha o nome, hein? Democracia cristã. O partido da Angela Merkel se chama Democracia Cristã. Tem o nome da religião cristã no nome do partido, né? E as pessoas, as suas igrejas, se a pessoa declarasse voto pós-Segunda Guerra em partidos socialistas na Europa Ocidental, e se ela falasse isso para o padre, enfim, ela era excomungada. Então, o envolvimento das religiões com a política sempre existiu nos Estados Unidos. Quanto mais religiosa é uma pessoa, quanto mais ela frequenta a igreja, mais conservador é o voto dela, com uma exceção importante, o voto dos negros nos Estados Unidos. Os negros que frequentam muito a igreja votam nos democratas, porque eles têm a identidade de negros. Os democratas atendem a identidade de negros que eles têm. Realizam, defendem pautas, políticas públicas para melhorar a condição de vida, a condição social dos negros. E aí eles colocam de lado a identidade religiosa e sobrepõem sobre ela, consideram mais importante a identidade da cor, da origem racial, e aí eles votam nos democratas. Então, a maneira de a esquerda, se inspirando no exemplo norte-americano, claro, a maneira de a esquerda conseguir esse voto evangélico é sobrepor alguma identidade. Porque pela identidade religiosa, a maior parte desse voto nunca vai ser todo,
Você pode ver, olha, vai ter a ver com a quantidade de práticas religiosas. Quem é a pessoa mais religiosa? A pessoa mais religiosa é aquela que reza ou ora todo dia em casa e vai à igreja todo dia. Quem é logo abaixo dela, que ora e reza todo dia em casa e vai à igreja 3 vezes por semana? Né? E aí você pode ter uma medição de religiosidade. E a menos religiosa é aquele que não vai à igreja e não reza nada. Né? E aí esse voto esquerda e direita vai ter a ver com esse nível de religiosidade. Quanto mais pratica uma religião cristã, seja ela evangélica ou católica, mais conservador tende a ser o voto dessa pessoa. Então, o voto da esquerda tende a vir majoritariamente, proporcionalmente mais, ou das pessoas sem religião, ou das pessoas que têm religião, porém praticam pouco a sua religião. Bom, nós já estamos caminhando aqui para aquele tempo que eu disse no início, que seria o nosso teto de entrevista, mas tem um tema que eu não posso deixar de abordar aqui hoje. Tem muita gente dizendo que o Lula voltou, e você hoje escreveu um artigo dizendo não, ele nunca saiu. Bem, mas o fato é que o Lula está com suas condições de elegibilidade de volta. Ele hoje está elegível. E esse é um dado que a gente não tinha em 2018. Tanto é que o PT lançou o Fernando Haddad. Como é que você está vendo esse movimento na justiça? De repente, me parece que foi uma surpresa do ponto de vista do Lula, do ponto de vista do PT, do ponto de vista da Rede Globo, do ponto de vista até do 100% do STF. De repente, o Fachin diz, não, Curitiba não pode analisar esses casos do Lula, está revogada aqui as condenações, o Lula está elegível, os processos vão para Brasília. E aí, essa revolução toda, 2 dias depois, o Lula faz um pronunciamento que é falado aí por muitos como um pronunciamento que sacudiu, né? Europa foi referência, Estados Unidos, o mundo inteiro. E o Bolsonaro, logo em seguida, faz uma live com um globo terrestre sobre a mesa e tal, e troca ministro de saúde. Qual o impacto dessa semana que o Lula se tornou novamente elegível e que fez aquele pronunciamento no sindicato? Como é que você vê esse Lula de agora, março de 2021? Oscar, esse artigo até que você se refere, né, eu escrevi em coautoria com outro cientista político, Marcos Paulo Campos, inclusive nordestino e baseado no Nordeste, tá? Baseado no Ceará, ele, na Universidade em Sobral. Tá? Veja só, o que nós chamamos a atenção é porque as pessoas, no sentido de ser elegível, ele está de volta, claro. A questão é que Lula sempre permaneceu porque, né, as pessoas diziam assim, vários analistas diziam assim, olha, a oposição tinha acabado, agora ela renasceu com Lula. Não, isso não aconteceu, a oposição sempre esteve presente. Ora, Lula só se tornou elegível novamente, aliás, só saiu da prisão e se tornou elegível porque os movimentos sociais defenderam Lula muito. Você se recorda, Oscar, uma polêmica até dentro do próprio PT, né, que as pessoas diziam, o PT tem que abandonar essa pauta de Lula livre, abandonar essa pauta de Lula livre. Ora, se tivesse abandonado, hoje o Lula não seria elegível, provavelmente. Tá? Então, a luta social, a permanência da luta social foi fundamental para que Lula tivesse aí de volta. Então, é nesse sentido que Lula não voltou. Lula sempre esteve aí. Agora, com um detalhe que não é detalhe, né, Oscar? Que ele é elegível. Né? Enfim, mas ele seria, se não fosse elegível, seria um líder. Isso não vai mudar. Eu já fiz um vídeo no meu canal de YouTube que chama atenção para o fato que a situação de Lula é irreversível. Vai ter votação, Bolsonaro declarou, eu acho que ele não vai ser elegível. Ele falou, eu acho, ele precisa ter certeza. Eu acho, você pode achar qualquer coisa.
Né? Já já você marque bem aí, já já você volta para esse raciocínio, mas nesse artigo que você escreveu, você diz, não, Lula sempre esteve aí. O próprio PT discutiu, arriar um pouco a bandeira do Lula livre e tal. Mas aí, lá no final, você faz uma referência ao PSDB, ao DEM e ao MDB. E eu queria que você frisasse como é que você viu esses dois partidos, esses três partidos aí. Não, pois é. Aí o que acontece? Eles jogaram o jogo tradicional do poder. Eles disseram, pô, eu vou atrás de quem tem poder. Eu vou atrás de quem tem recurso. Quero ter cargos, quero ter verbas do orçamento. E não jogaram o jogo mais duro, mais barra pesada da política, né? Que seria dizer, olha, esse Bolsonaro não tem nada a ver, a gente tem que manter, a gente não precisa apoiar o PT, mas a gente poderia manter uma postura de independência em relação ao Bolsonaro. Eles não fizeram isso. E é claro que esse comportamento desses partidos contribuiu para que esse período, digamos assim, de exceção, né, quase que um período de exceção, um período de antipolítica, se alongasse. Né? E agora, o que a gente vê, né, Oscar, aí juntando com o que eu estava falando, né, que você falou, porra, registra aí, o que a gente vê? A gente vê que quando você tem um líder com chance efetiva de derrotar Bolsonaro, Bolsonaro passa a ter medo. Você até mencionou isso. Bolsonaro muda muito de suas posturas porque diz, agora eu posso ser derrotado. Nada melhor do que a competição, não é isso? As pessoas dizem, olha, você tem uma vendinha na sua rua, ela trata os clientes de um jeito. Quando vem a segunda vendinha, ela passa a tratar melhor. A competição leva a isso, né? Nós vivemos no mundo da competição, seja no mercado, seja na política. Então, se você tem um candidato competitivo que pode derrotar Bolsonaro, Bolsonaro passa a ter medo. Se você não tinha esse candidato, ele fazia o que ele queria. Né? É isso que nós estamos vendo nesse momento. E qual é o Lula que vem aí? Havia uma expectativa, mas no campo da esquerda, de um Lula mais radical. Um Lula menos paz e amor. Não foi o que foi apresentado semana passada no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele falou que pode reverter algumas coisas aí no campo da Petrobras, fez aceno o empresariado e, além do empresariado, fez acenos para políticos de direita. E, imediatamente, simultaneamente, né, o Rodrigo Maia tuitava lá que entre Lula e Bolsonaro, ele agora é muito mais Lula do que Bolsonaro. Permanecendo Lula com os direitos políticos dele, que você disse que não tem mais como, que Lula vai se apresentar para o eleitorado? Há chances de um Lula mais radical, que tente aí uma união só de partidos de esquerda, ou esse Lula articulador vai aparecer, e para onde o Brasil vai com essa mistura do PT com Kassab, por exemplo, que está no noticiário de hoje fazendo acenos para o Lula. Como é que você vê essa situação? Oscar, é muito interessante, tá? Essa sua pergunta é muito bacana. Você vê, o Lula que saiu da prisão, ele saiu ali da prisão, todo mundo se lembra, né? Em novembro, lá, ele saiu da prisão, novembro de 2019, né? E se encaminhou para aquele palanque e fez um discurso super radical. Ele estava certo. A leitura que o Lula fez no momento é o seguinte: pô, eu tenho que manter minha base coesa. Nós estamos sendo atacados, né? O PT corre riscos, né? Eu tenho que manter meu eleitorado, tenho que manter meu eleitorado coeso. E desde então ele vem seguindo esse caminho. E aí, repentinamente, até para surpresa de Lula, ele foi completamente surpreendido pela notícia da decisão do ministro Fachin, ele se torna elegível. Aí Lula imediatamente relê, né? Você vê, em 24 horas, menos do que isso, ele relê o cenário e olha o seguinte: olha, eu sou oposição a um governo que desocupou o centro político. Bolsonaro deixou o centro político livre. Bolsonaro foi para a extrema direita.
Então Lula vai dizer, bom, agora eu até pouco tempo atrás estava mantendo minha base coesa, agora é hora de ampliar. Eu tenho que rapidamente ocupar o centro político, né? E dizer, o centro político é meu, tanto do ponto de vista de propostas, quanto do ponto de vista de imagem. Então o discurso dele foi essa releitura do acontecimento político. Essa é a genialidade de Lula, a sua capacidade de ler corretamente o ambiente político, ler corretamente o que é relevante. Ele tem uma capacidade de discernimento sem paralelo, uma capacidade de discernimento impressionante, né? Ele discerniu corretamente o que era preciso fazer quando saiu da prisão, atingido o objetivo, né, de ser inocentado, de ser elegível, ele já discerniu rapidamente o que é preciso fazer para tirar Bolsonaro eleitoralmente do poder. E ele hoje, tá, Oscar, eu considero o seguinte, Lula é o candidato da esquerda, Lula é de esquerda, ele, Lula, e ele, com esse discurso dele, ele fez o movimento para se tornar o candidato do centro. Ele ocupou o centro político do Brasil. Hoje, inclusive, tem uma notícia dizendo que o governador aí do Piauí, o governador Wellington, ele foi destacado por Lula, ele tem uma missão, né, definida conjuntamente com Lula, que é abrir a conversa, isso tudo são conversas, sentar na mesa e conversar, né, com o PSDB, não é para pegar o apoio do PSDB, né? De repente o PSDB não lançar candidato, né, dependendo como for, vamos supor que o segundo turno em São Paulo seja Dória versus um candidato à direita de Dória, o PT apoiaria Dória. Então, são essas conversas que vão começar, né? O PSDB no segundo turno apoiaria o PT contra Bolsonaro, entendeu? Então, o governador Wellington do Piauí vai levar a cabo essas conversas agora. Então, por quê? O Lula está dizendo, ocupei o centro e não vou mais sair dele. No momento que foi dito que o Wellington Dias faria essa missão designada por Lula junto a governadores, em especial João Dória, o UOL entrevista Fernando Henrique Cardoso, que admite um voto em Lula se o confrontante de Lula for Bolsonaro. Coincidência ou parte de um mesmo movimento? Olha, eu acho que é coincidência. Eu, inclusive, acho que a declaração de Fernando Henrique, como, infelizmente, tá, Oscar, tem sido muitas declarações de Fernando Henrique, é uma declaração pouco política, de uma tibieza muito grande, com um palavrório muito sofisticado. Ele poderia ter sido mais enfático, poderia ter sido mais claro, né? Ótimo que ele tenha feito a declaração, né? É importante porque Fernando Henrique pauta a mídia de São Paulo. Fernando Henrique é fonte de citação de gente do mercado financeiro, do mundo empresarial, jornalístico, até do mundo político também, mesmo do seu partido, não sendo uma pessoa politicamente tão influente quanto as pessoas imaginam, mas ele tem lá a sua influência dentro do PSDB. Então, a declaração é fundamental, é importantíssima. Eu só acho que ele foi muito tímido, como é o de feitio do Fernando Henrique. Teve muito palavrório para dizer o óbvio, né? Chegar e dizer que Lula é menos ruim é brincadeira, né? Você compara o governo Lula e compara o governo Bolsonaro, não dá para dizer que um é menos ruim que o outro, né? Mas tudo bem, né? Melhor uma declaração assim do que nenhuma. Só mais uma pergunta, Alberto. O cenário posto hoje é Bolsonaro, que você disse que deixou o centro e ocupa a extrema-direita, é Lula, que você disse aí que quer ocupar o centro, mas tem aí Ciro Gomes, Mandetta e alguns outros, Luciano Huck, mas eu queria trabalhar aqui com a questão do Ciro Gomes. Ciro Gomes me parece que é candidato. E agora, com a elegibilidade de Lula, ele não será um candidato com apoio grande da esquerda. Ele tende realmente a caminhar mais ainda para o centro. Ele é uma ameaça para Lula não conquistar o centro? Essa é a pergunta.
Não é. Você vê, Oscar, você vê o que está acontecendo. O PSB, tão logo Lula fez o discurso, o PSB de Pernambuco, que seria um grande aliado de Ciro, já assinou em notas públicas para Lula, né? O Geraldo Júlio, que foi prefeito de Recife, obviamente gostaria de ser candidato a governador. O PT tem poder de barganha enorme em Pernambuco em relação ao PSB, porque o PT pode lançar alguma candidatura, pode lançar o senador Humberto Costa e atrapalhar os planos do PSB. Então o PT tem poder de barganha junto ao PSB em Pernambuco. Ciro não tem. Então o PT pode fazer uma conversa política muito boa dizendo o seguinte: olha, eu não lanço Humberto Costa, tá? E apoiamos o governador Geraldo Júlio. Em troca, o PSB apoia Lula candidato a presidente. Então, Ciro já perdeu aí. E aí você vai ver várias barganhas dessa natureza. O PSD de Kassab se dá muito bem com o PT na Bahia, então essa conversa já está aberta. Ciro não tem conversa aí. E o Ciro vai ficar com a conversa com o DEM. O DEM está dito, o Rodrigo Maia vai para o MDB, perdão. Tudo indica que pode vingar uma articulação muito boa. O atual presidente da OAB, o advogado Felipe Santa Cruz, ir para o MDB e ser candidato a governador do Rio de Janeiro com apoio de Rodrigo Maia e apoio do PT e apoiando Lula para presidente. E nesse mesmo movimento do DEM, de esvaziar o DEM por parte do Rodrigo Maia, o vice-governador de São Paulo, que era o ex-deputado, o Rodrigo, enfim, esqueci o sobrenome dele, ele iria para o PSDB para disputar o Senado pelo PSDB, também esvaziando o DEM em São Paulo. Então, se o Ciro ficar com o DEM, o que é o DEM? Mandetta tem a cabeça no lugar. Mandetta é de uma elite política importante do Mato Grosso do Sul, de uma família de políticos importantes. Ele pode ser governador do Mato Grosso do Sul, pode ser senador pelo Mato Grosso do Sul. Por que ele vai ficar sem mandato e entrar numa aventura presidencial, disputar e ficar sem mandato? Ele não vai ser ministro da Saúde se Lula vencer. Muito provavelmente não seria. Então, para ele, é melhor ter um mandato. E o estado dele é um lugar muito seguro para ele ter um belo mandato, seja de governador, seja de senador. Então, o Ciro vai ficar com um pincel na mão. Quer dizer, ele vai ter que se pendurar pelo pincel, porque a escada foi tirada, né? Já era para Ciro. E para os outros candidatos. O Lula ocupou o centro, não tem como Ciro. E os próprios políticos, veja só, Oscar, eu converso permanentemente com políticos de todas as tendências políticas. Né? Os políticos, de um modo geral, eles não confiam em Ciro Gomes. Ciro Gomes não é benquisto pelos políticos. Ele priva do convívio dos políticos, participa de reuniões, depois de um tempo ataca os políticos com os quais ele participou de reuniões e conta pormenores das reuniões. Ninguém confia numa pessoa assim. É como se a sua reunião estivesse sendo gravada para um dia ser divulgada em público. Então isso é um problema para Ciro. Né? Ele é, na verdade, um elefante no meio de cristais, quebrando todos os cristais. A política é feita com jeito, ele não tem nenhum jeito. Esse é o grande problema dele. Pois bem, assuntos a gente ainda tem muitos, mas nesse momento eu vou colocar aqui um ponto final, porque é abusar da sua boa vontade, também é extrapolar o tempo que a internet recomenda como adequado para uma entrevista. Eu espero contar com sua cordialidade novamente no futuro, para a gente, de novo, pensar um pouco sobre a cabeça dos brasileiros. Alberto Carlos Almeida, muito obrigado por você ter tirado esse tempo, por você compartilhar seus conhecimentos aqui com a audiência do Pensar Piauí. Teresina e o Piauí agradecem muito sua participação. Eu que agradeço, Oscar, o convite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Até outra hora, meu querido. Um grande abraço.